Olá, amado irmão, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Hoje nosso vídeo está saindo mais tarde. Eu estou aqui no carro ainda, saindo aqui da reunião aqui de leitura do livro da nossa célula de jovens, mas eu não poderia deixar de ter um tempo junto com você, amém? Esse é o nosso momento juntos. Eu gostaria muito que fosse ao vivo, né, pelo meeting, mas eu entendo que às vezes a agenda não tem permitido, e o meu alvo é que o maior número de pessoas possam participar desse momento, amém, queridos? E hoje nossa leitura, como eu falei ontem, né, focada nos homens, né, o segredo da liderança masculina, e quantas riquezas nós tivemos a oportunidade, né, de extrair dessa leitura tão poderosa. Nós vimos como que Jesus se relaciona, né, com a noiva, que é a igreja. E interessante que eu estava aqui com os irmãos e Deus trouxe, né, com os jovens, né, os irmãos com os jovens, Deus trouxe uma revelação, assim, uma palavra, né, revelada. E eu fiquei pensando, ter meditado nisso, né? Se nós queremos aprender como nos relacionarmos no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal, nós devemos enxergar como Cristo e a igreja se relacionam. E na leitura a gente viu que a mulher fala 20.000 palavras e o homem 7.000 palavras, e normalmente ele gasta essas palavras, né, no trabalho, e aí ele chega em casa, não tem o que falar, e a esposa tá ali, ficou o dia todo cuidando da casa e não conversou com ninguém, e ela quer falar e quer gastar as 20.000 palavras que ela tem para gastar. Mas veja bem, a igreja aponta para a noiva, que é a esposa, e a igreja é que fala mais, é ou não é verdade? E como que nós falamos mais? Nós oramos, nós pedimos, nós intercedemos, nós clamamos, nós louvamos o tempo todo, falamos muito mais. Às vezes temos dificuldade de ouvir a voz do esposo, é ou não é verdade? A voz de Cristo. Mas isso não quer dizer que ele não fala. Cristo, diferente do homem natural, ele está sempre falando através do Espírito. Então, Deus sempre fala conosco, mas como que ele gasta as palavras dele? Entenda bem a ilustração, eu sei que é rasa, mas é só para facilitar para você entender. Ele gasta falando aquilo que precisa ser dito, falando na hora que precisa ser falado. Então, ele está sempre falando. Nós precisamos apenas de entender e discernir a voz do Espírito, amém? E creia que é verdade isso que eu vou te dizer. Deus sempre está falando, e está sempre falando palavras poderosas para a minha vida, para a sua vida, nos conduzindo, amém? Agora, falamos aqui então que Jesus, nós lemos, né? Jesus, ele se entregou, ele amou a igreja e se entregou por ela. O marido precisa ser, o marido, né, precisa fazer as mesmas coisas. Ele precisa amar a sua esposa e se sacrificar, se entregar por ela. Esse é o papel, né? Se você quer viver um relacionamento poderoso, uma liderança realmente frutífera na sua casa, uma liderança que vai de fato fazer você viver um relacionamento poderoso, você precisa se entregar pela sua esposa, se sacrificar por ela, abrir mão de coisas que você julga que são importantes para você pela sua esposa. Depois a gente vê que Jesus, ele lava com a palavra, né? E a palavra rema, né? Então Jesus, ele lava com a palavra falada. Mas ele lava com a palavra falada qualquer palavra? Não. Ele fala boas palavras. A Bíblia diz que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Então ele fala coisas boas às nossas vidas, a respeito da igreja. Então você, marido, tenha boas palavras para dizer para sua esposa, amém? Isso realmente vai reproduzir muito poder no seu relacionamento, no seu casamento, e em toda a sua família. Seus filhos estão observando, né, o que você está falando. Hoje eu fiquei aqui honrado porque é uma reunião de jovens e os meus filhos estavam dando testemunho, né, e eles estavam falando que eles sempre veem eu dizendo coisas boas. Eles sempre dizem que a todo momento eu estou dizendo que os amo. Eles veem eu fazendo isso com a mãe deles, entende? Eles veem eu fazendo isso a respeito, né,
no relacionamento ali conjugal. E eu estou passando uma mensagem para eles, entende? Então isso é muito importante. E terminamos falando a respeito, né, da glória, né, de que ele glorifica a noiva. Então presta bem atenção. A gente aprendeu que glória é dar peso. Dar peso é falar da importância da sua esposa, a relevância que ela tem, né? E às vezes a gente brinca lá em casa, né? Eu falo, né, para minha esposa: o que seria da minha vida sem você? Mas por coisas pequenas, e é verdade. Por exemplo, eu muito esquecido, eu sou dependente de remédios de pressão, para controle da pressão, mas todos os dias de manhã ela tá lá e ela coloca os remédios para eu tomar, né? E quando ela não coloca, eu não tomo, né? É uma coisa importante para mim, mas é uma oportunidade de eu glorificá-la, dar peso para ela, porque eu digo: olha, o que seria da minha vida sem você? Quando eu tô realmente trabalhando, tô longe, a saudade vem, né, forte no coração, e eu fico pensando: o que seria da minha vida se eu não tivesse alguém para quem eu pudesse voltar para casa, entende? Para desfrutar de momentos poderosos. E então você deve aprender a dar peso para sua esposa. Amém, querido? Em nome de Jesus. Estou falando aqui, obviamente, eu falei, a leitura aqui é para homens, focada nos homens, mas aqui tem ensinos para as mulheres, né, durante a própria leitura. Então isso serve para todas as áreas da nossa vida, para tudo, nos nossos relacionamentos, amados. Nós devemos, se nós seguirmos esses passos, esses ensinos que nós estamos aprendendo aqui na leitura, né, a cada dia, e olha que hoje é só o 4º dia de jejum, realmente nós vamos viver uma vida poderosa. Amém? Eu creio, o Senhor tem uma vida poderosa para você. Sei que hoje eu me estendi um pouco mais na reflexão, mas é porque realmente eu estou cheio do Espírito. Estou compartilhando com você daquilo que Deus está falando comigo. Amém? Mas eu quero orar por você e orar junto com você. Eu não quero que você me veja orando. Eu quero que você ore junto comigo. Amém? Esse é o alvo, né? O nosso alvo desse tempo de jejum é que nós oremos juntos. Então você vai orar agora pela sua família, né? Se você é casado, você vai orar pelo seu cônjuge, você vai abençoar a vida dele, você vai, né, dar boas palavras, vai ter uma boa opinião sobre a vida do seu cônjuge, você vai dar peso para ele, vai dizer ao Senhor a importância, a relevância que ele tem para a sua vida. E quem sabe após esse tempo de oração você não vai dizer isso diretamente para ele, né? Você vai falar essas boas palavras, o quão ele é importante na sua vida. Tenho certeza que isso vai abençoar muito o seu casamento. Amém? Eu quero orar pelos relacionamentos familiares agora. Eu quero que você ore pela sua vida conjugal também. Ora comigo em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora. Abençoamos, ó Deus, o nosso relacionamento conjugal, o nosso casamento. Deus, eu declaro, Deus, que cada marido é uma bênção. Cada marido, Senhor, é um marido que entende o seu lugar, entende, Senhor, o seu papel. Pai, como temos lido nas leituras, Deus, eu declaro que no casamento cada um sabe qual é o seu lugar, cada um sabe qual é o seu papel. E isso livra, Senhor, de problemas, isso livra, Senhor, de desconfortos, livra de rixas, de brigas, ó Deus, de desentendimentos, ó Deus. Eu creio nisso. Creio, Senhor, porque, Deus, quando nós sabemos o nosso papel, nós não ficamos, ó Deus, esperando do outro, pensando que merecemos ser tratados de forma melhor pelo outro, mas estamos em paz porque estamos fazendo aquilo que fomos chamados a fazer. Deus, então eu quero declarar em nome de Jesus que na vida dos meus irmãos, Deus, no casamento deles, cada um sabe o seu lugar no relacionamento e eles desfrutam de poder, desfrutam, Deus, de uma vida, Pai, gloriosa, abençoada. Pai, desfrutam, Deus, de, ó Deus, um relacionamento alegre. Deus, eu declaro, Deus, alegria, felicidade nos lares. Deus, porque os casamentos são casamentos felizes, ao modo, Deus, da tua vontade, ao modo da tua palavra. Deus, remove, Deus, em nome de Jesus, todo desentendimento, Pai, toda trava, toda dificuldade, Senhor. Oh Deus,
dentro do relacionamento entre o homem e a mulher, o marido, a esposa. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam, Pai, modelo para os seus filhos, que eles sejam exemplo, inspiradores, Deus, e que o relacionamento deles faça com que os seus filhos desejem, Pai, de fato, formar família no futuro. Deus, em nome de Jesus, declaro, Pai, que eles tenham um relacionamento de desfrute. Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor possa, Pai, ensinar aos homens, oro agora especificamente para os homens, Deus, que eles tenham, Deus, um comportamento, uma postura amoldada, Senhor, à postura de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Papai, eu declaro, Deus, que Deus, o Senhor é aquele quem concede a sabedoria, a graça. O Senhor é esse que concede, Senhor, as palavras, ó Deus, corretas. Deus, para que cada homem, cada marido, Deus, cada sacerdote se posicione, Deus, ao modo de Cristo. Imitem Cristo. Eu profetizo, você é um imitador de Cristo, amém? Imitador de Cristo. Isso vai liberar poder na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém, amados? Glória a Deus. Eu gostaria de orar por mais motivos aqui com você, mas por conta do tempo, da hora também, essa vai ser a minha oração. Mas eu profetizo que esses são dias de experiências profundas. Você não tem ideia do quanto a sua família está sendo marcada de maneira poderosa, profunda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Todo desarranjo familiar, Senhor. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo e a sua família, ela tem vivido um desarranjo completo. Mas eu declaro que nesses dias de jejum você vai ver a sua família se arranjar, ser organizada pelo poder da palavra, ser alinhada ao modo da palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu sinto uma palavra para você que tem vivido essa experiência. Você talvez chegou nesse tempo de jejum a ponto de desistir da sua família, né, sem saber o que fazer. Eu quero declarar, eu sinto no meu espírito, persevera, pega esses ensinamentos que nós estamos compartilhando aqui nesses dias e persevera, vá adiante, vá até o fim. Deus não terminou ainda a obra que Ele começou a fazer na sua vida e na sua família. Então não desista, continue acreditando que Deus tem coisas poderosas para você, amém? E para sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor, Ele é a sua força, Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele consumou a obra, completou a obra na cruz do Calvário. Você agora apenas precisa crer e andar nessa fé. Persevere em fé, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fica na paz e amanhã eu estou de volta com um link aqui para você e a gente vai ter o nosso tempo juntos aqui em nome de Jesus.